Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus já esteja com cada um de vocês, amém? Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus pela sua vida, pela minha vida. Precisamos agradecer a Deus, meus irmãos, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeste aqui dentro do nosso canal, que é o canal Reveláxio, para a gente estudar a palavra de Deus. E hoje aqui, meus irmãos, trazendo uma mensagem de reflexão nesta tarde aqui, né, que hoje é dia 4, né? Estou aqui no Parque Ecológico, meus irmãos, trazendo essa reflexão aqui para nós, da palavra de Deus. E, meus amados, antes da gente começar aqui a mensagem de reflexão, se você é novo por aqui no nosso canal, por favor, já se inscreva e ative aí o sininho das notificações, para que toda vida que o irmão Ramon lançar um conteúdo novo, você será avisado, você será notificado. Meus irmãos, como vocês estão vendo aí na tela, o título da nossa mensagem é Deus não está presente na maioria dos cultos adventistas. É o que diz aí, Deus não está presente na maioria dos cultos adventistas, meus irmãos. E por que não está presente? É isso que nós vamos ver aqui, meus amados. Vou passar aqui o slide, meus irmãos. O próximo slide diz o seguinte aí, meus amados. Abacuque capítulo 2, o versículo 20 nos diz: O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Vou ler novamente, meus irmãos. Isso aí está até na versão da Bíblia Andrews aí, né, na palavra de Deus. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, meus amados. Interessante que quando a gente vai para o comentário bíblico, conforme aí o próximo slide, meus irmãos, olha o que diz no comentário bíblico, esse comentário é o de Isaías a Malaquias, né? O comentário bíblico, eu tenho esse comentário, é maravilhoso. Eu tenho quase todos, só não tenho, meus irmãos, é o dicionário, né? Mas eu tenho todos os comentários bíblicos e recomendo que você também possa adquirir. Olha o que esse comentário fala, comentando esse texto que nós acabamos de ler de Abacuque capítulo 2, que fala que Deus está no seu santo templo. Aqui o comentário nos diz: a linguagem deste versículo de Abacuque, né, capítulo 2, que a gente leu lá, a linguagem deste versículo é às vezes apropriadamente aplicada à reverência na casa de Deus. Então a linguagem deste versículo é às vezes apropriadamente aplicada à reverência na casa de Deus, meus irmãos. Nós precisamos ter reverência ao entrarmos na casa do Senhor. Nós não podemos entrar na casa de Deus de qualquer maneira. E hoje nós estamos vendo uma bagunça, meus irmãos, dentro da casa de Deus. As pessoas não têm mais nem ordem e nem disciplina. E eu vou ler novamente, a linguagem deste versículo é às vezes apropriadamente aplicada à reverência na casa do Senhor, na casa de Deus. Embora esse não fosse o intento original, meus irmãos. Vamos aqui, meus amados, para o próximo slide. Olha o que diz aqui, meus irmãos, no próximo slide. Tá tendo um avião aqui, meus irmãos, passando agora. Misericórdia, né? Deixa só esse avião passar aí pra gente continuar. É assim mesmo, meus irmãos, é ao vivo, né? E eu não pretendo cortar esse vídeo aqui, não. É sem corte. Então vamos, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui. Nesse slide aí, ó, nós temos aqui uma citação de Ellen G. White, e que se encontra no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5. E aí você tem a página 499, na versão digital ali tem página 476, e as versões vão variando a página, né, meus irmãos? Muda conforme a versão, né, do livro aí. Mas olha o que ela nos diz aqui, meus irmãos. Por causa de sua irreverência na atitude, no traje, preste atenção nessa palavra aí, no traje, ó, vestimenta, na postura e de sua falta de verdadeiro espírito de adoração, Deus muitas vezes tem afastado o seu rosto dos que se acham reunidos para adorar, meus irmãos. Isso é muito forte, essa citação, meus amados. Eu vou ler novamente para que você possa entender. Olha o que ela está dizendo. Por causa de sua irreverência. Olha a palavra-chave aí, meus irmãos. Irreverência. O que é que a gente tem hoje dentro da igreja, meus irmãos? Uma irreverência. E aí fala, ó, por causa de sua irreverência na atitude do quê? Do traje, meus irmãos. No traje. Deus, meus amados, o Senhor, meus irmãos, preste atenção. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 16 e 17, meus irmãos, que o nosso corpo é morada e templo do Espírito Santo. E se alguém destruir este corpo, Deus o destruirá.
Em 1 Coríntios capítulo 6, o versos 19 e o versículo 20, fala que nós temos que glorificar Deus com o nosso corpo, porque é morada e templo do Santo Espírito de Deus. E meus irmãos, seja sincero comigo, será que Deus não se importa com aquilo que você vê? Será que Deus ele não se importa com aquilo que você come? Será que o Senhor não se importa com aquilo que você veste? Com aquilo que você diz, com aquilo que você fala? No livro de Isaías, no capítulo 33, no versículo 15 e 16, a Bíblia fala assim: aqueles que andam em justiça e falam o que é reto, aqueles que fecham os olhos para não ver o mal e tapam os ouvidos para não ouvir falar de sangue, meus irmãos. Este lá em Isaías capítulo 33, versículo 15 e 16 fala: este habitarão nas alturas, o seu pão lhes será dado e as suas águas serão certas. O Senhor, meus amados, ele se importa com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós assistimos, ouvimos, com aquilo que nós tocamos, a forma como nós se vestimos na casa de Deus, a forma como nós falamos, aquilo que nós comemos, aquilo que nós tocamos. O Senhor se importa com tudo isso, meus irmãos. No dia da volta de Jesus, o Senhor ele vai querer nos achar irrepreensíveis diante do Senhor, sem falta, tanto espírito, corpo e alma, meus irmãos. Irrepreensíveis diante do Senhor, sem falta, porque muitos naquele dia serão pesados na balança do santuário e serão achados em falta. Então veja o que ela diz aí, ó, por causa de sua irreverência na atitude, no traje, na postura e de sua falta do verdadeiro espírito de adoração. Meus irmãos, o Senhor ele está em busca hoje dos verdadeiros adoradores, que adore ao Senhor em espírito e em verdade, meus irmãos. Deus, muitas vezes, ela diz aí, ó, Deus muitas vezes tem afastado o seu rosto. Deus tem dado as costas, meus irmãos, dos que se acham reunidos para adorar. Precisamos, meus amados, ser verdadeiros adoradores, que venham adorar a Deus em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito? É adorar a Deus com a nossa consciência, com a nossa mente. E o que seria adorar a Deus em verdade? São através das obras. A salvação é unicamente pela graça, meus irmãos, mas o julgamento, o juízo de Deus será pelas obras. Então nós temos que tomar cuidado ao entrarmos na casa do nosso Deus. Precisamos ter reverência, principalmente, como ela diz, ó, no traje. As pessoas não se importam mais com a forma como se vestem, meus irmãos. Aquela saia acima do joelho, mas vamos continuar aqui. Vamos passar o slide aqui, meus irmãos. Ela diz aí, meus amados, ó, no livro aí Testemunhos para a Igreja ainda, volume 5. Deixa eu colocar aqui a webcam desse lado aqui, do lado esquerdo. Ela diz assim, meus irmãos: é um fato lamentável que a reverência pela casa de Deus esteja quase extinta. Vocês estão vendo, meus irmãos, que ela está dizendo que a reverência pela casa de Deus está quase o quê, meus irmãos? Extinta. Está se acabando, meus irmãos. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, meus amados. Vou ler novamente a citação, o início da citação. É um fato lamentável que a reverência pela casa de Deus esteja quase extinta. Quase, meus irmãos. Sabe por que quase? Porque Deus sempre teve um remanescente em todas as eras e em todas as épocas. Deus sempre teve um remanescente que vai guardar os seus mandamentos e permanecer conectados ao testemunho. E aqui ela diz: as coisas e os lugares sagrados já não são discernidos. As pessoas, meus irmãos, não estão mais fazendo diferença entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Não está tendo mais essa diferenciação, meus irmãos. As pessoas estão ficando em cima do muro. Elas estão servindo dois senhores. Elas querem servir o Deus verdadeiro e, ao mesmo tempo, elas estão querendo servir o Deus Baal. E ainda, meus irmãos, nós que pregamos a verdade, nós que somos reformadores, somos chamados de extremistas, somos chamados de fanáticos, somos chamados de perfeccionistas. E isso nós não somos, meus irmãos. Nós não somos isso. Nós temos pregado uma mensagem forte, a mensagem da reforma do vestuário, a mensagem da reforma de saúde, a mensagem da reforma na música. Deus deseja fazer uma reforma completa na minha vida e na sua vida. Deus quer realizar essa transformação, meus irmãos, através da renovação da vossa mente, que é o nosso culto racional, conforme nos é dito aí em Romanos, capítulo de número 12, versículo 1.
E aí, meus irmãos, ela fala, a reverência pela casa de Deus está quase extinta. As coisas e os lugares sagrados já não são discernidos. As coisas santas e elevadas não são mais valorizadas. Ai daqueles que tentam pregar agora a verdade, principalmente nos púlpitos da nossa igreja. Foi-se o tempo em que o púlpito da igreja adventista do sétimo dia era a voz de Deus. Porque hoje já não é mais, meus irmãos. Sinceramente, hoje já não é mais. E as profecias estão se cumprindo, meus irmãos. As profecias estão se cumprindo. Mais do que nunca, nós precisamos ter agora a atenção, a grande atenção sobre as profecias mencionadas nos livros de Daniel e também nos livros do Apocalipse. Porque a serva do Senhor fala que quando estes livros fossem bem entendidos, bem compreendidos, haveria um verdadeiro reavivamento dentro do povo de Deus. E ela conclui a citação dizendo: será que não há uma causa para essa falta genuína? Consagração nas famílias? Será que não é porque a elevada norma religião esteja totalmente desprezada? É isso que está acontecendo, meus irmãos. Ela faz uma pergunta: será que não há uma causa para essa falta genuína? Consagração nas famílias? Mais do que nunca, meus irmãos, nós precisamos se consagrar a Deus. Nós não podemos, nunca, jamais, pode se cumprir essa profecia na minha vida e nem na sua vida, de desprezar totalmente. Não, meus irmãos, nós não podemos desprezar nunca nenhuma verdade da palavra do Senhor. Vamos aqui passar para o próximo slide. Aí no próximo slide, meus irmãos, ela vai falar agora sobre essa questão do vestuário. Veja aí, meus irmãos, a obediência, isso aí está escrito no Testemunho Seleto, volume 1, aí está a página 551, ela diz: a obediência à moda está penetrando nossas igrejas adventistas do sétimo dia. Isso não é o irmão Ramon que está falando, é a serva do Senhor inspirada por Deus, e ela está dizendo: a obediência à moda está penetrando nossas igrejas adventistas do sétimo dia e fazendo mais que qualquer outro poder para separar nosso povo de Deus, meus irmãos. Eu vou ler novamente, porque muitos vão chegar aqui nos comentários, aqueles bode, e vão nos julgar, vão nos chamar de extremista, mas veja, se eu estou sendo extremista, perfeccionista, fanático por falar essas verdades, então, na verdade, quem era extremista, quem era fanático, quem era perfeccionista, era a senhora White. Porque isso aqui está nos escritos de Ellen White e está baseado na palavra de Deus, o princípio de modéstia cristã, baseado em 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 9 e 10. E ela está dizendo: a obediência, a moda está penetrando nossas igrejas adventistas do sétimo dia. Não é isso não, meus irmãos, que a gente está vendo agora? Roupas, meus irmãos, roupas imorais, roupas bagaceiras, meus irmãos. As pessoas não mais diferenciam entre o santo e o profano. Nós sabemos que existem 5 tipos de veste que agrada a Satanás. O primeiro tipo de veste que agrada o diabo, meus irmãos, é aquela roupa transparente, que tem alguma parte transparente no corpo. O segundo tipo de roupa que agrada o diabo, meus irmãos, é a roupa que tem aquela lasca, né? Aquela saia com a lasca no meio e um decote em algum lugar. Fica faltando algum pedaço, ou tem uma lasca, começa agora a dar moda aí, aquelas saias que tem uma lasca, uma fenda. E um terceiro tipo de roupa, meus irmãos, que agrada a Satanás, é a roupa colada. Como vocês estão vendo aí o exemplo de algumas imagens de roupa colada, roupa acima do joelho, né? A roupa da lasca aí, essa irmã da direita aí, meus irmãos, olha, ela tá com a lasca, né? A gente tá dando exemplo. E ali a roupa colada, meus irmãos. Um outro tipo de roupa é a roupa muito chamativa, com cores fortes, meus irmãos. Essas roupas aqui também são muito chamativas, meus amados. Roupas aí coloridas que parece mais um carnaval. E um quinto tipo de roupa também, meus irmãos, que agrada ao diabo, é a roupa cheia de ostentação, cheia de brilho, cheia de brilhantes. Inclui até mesmo homens que usam relógio, mulheres que usam lá maquiagem pesada. Tudo isso está dentro do princípio de modéstia cristã, meus irmãos. E eu vou ler novamente, ó. A obediência à moda está penetrando nossas igrejas adventistas do sétimo dia e fazendo mais que qualquer outro poder para separar nosso povo de Deus. Foi-me mostrado, isso aqui foi mostrado em visão para a senhora White. Isso aqui não é coisa da cabeça dela, meus irmãos. Ela viu uma visão, ó. Foi-me mostrado que as regras de nossa igreja são muito deficientes. Tá vendo, meus irmãos? As regras de nossa igreja são o quê? De acordo com a senhora White, deficientes. Mas não é deficientes,
é muito deficientes. E ela diz, todas as manifestações de orgulho no vestuário. Veja que ela está falando do vestuário, a moda do mundo, que ela está aplicando ao orgulho, meus irmãos. A vaidade, ela diz, ó, todas as manifestações de orgulho no vestuário proibidas na palavra de Deus, ó, proibidas na palavra de Deus, devem ser motivo suficiente para disciplina na igreja, meus irmãos. Sabe o que é interessante, meus amados? Ela está dizendo aí, ó, essas manifestações que tem a ver no vestuário, o orgulho, que é proibido pela palavra de Deus, ela está dizendo que deveriam ser motivo suficiente para a disciplina na igreja. Mas sabe o que é interessante, meus amados? Está tendo agora na Igreja Adventista do Sétimo Dia uma inversão de valores. Hoje, eu e irmão Ramon, por estar pregando essas verdades que você está vendo aí, e muitas outras departamentos aí da nossa igreja que está se corrompendo, está tendo shows, entretenimento, pessoas que estão indo mais para a igreja para assistir um culto do que para cultuar a Deus, entretenimentos, meus irmãos, estão entrando aí no departamento dos desbravadores, departamento de aventureiros. A gente vê hoje muitos esportes, jogos dentro da igreja. A gente vê o mundo entrando dentro da nossa organização. E sabe quem que está sendo disciplinado? Está aqui, meus irmãos Ramon. Oi, meus irmãos. O irmão Ramon está sendo disciplinado hoje por falar esta verdade, meus amados. Por estar pregando a verdade da palavra de Deus clara e do espírito de profecia. E eu não tenho me escondido, meus irmãos, eu tenho pregado e vou pregar até o final. E ela diz que todas as manifestações de orgulho no vestuário, proibidas na palavra de Deus, devem ser motivo suficiente para a disciplina na igreja. Isso quem está falando é a senhora White. Então quem deveria estar sendo disciplinado hoje? É o irmão Ramon, por falar a verdade, ou são eles? São eles. Por isso que ela diz que as regras de nossa igreja, ó, as regras de nossa igreja são muitos o quê, meus irmãos? Muito deficientes, meus irmãos. Não existe mais lei. Hoje está tudo virando ao contrário. Quem está sendo disciplinado é quem está pregando a verdade. E aqueles que estão ficando em cima do muro, que não faz diferença entre o santo e o profano, são estes que estão se tornando liderança na igreja. Esses não são disciplinados. Vamos passar aqui, meus irmãos, vamos continuar. Ela diz aí, meus irmãos, deve-se cuidar. Olha o que ela diz, ó, Testemunho para a Igreja, volume 5, aí a página, né, livro digital, página 476. Ela diz, deve-se cuidar estritamente. Preste atenção no que ela está dizendo. Deve-se cuidar estritamente de toda a questão do vestuário, meus irmãos, seguindo à risca. Olha aí, meus irmãos, ó, seguindo à risca as prescrições bíblicas. Meus irmãos, se nós somos chamados de extremista por pregar essas verdades e ao extremo, então a senhora White ela é extremista, porque ela está falando que deve se cuidar o quê? Estritamente. Palavras que falam, ó, o extremo radicalismo, ó, estritamente de toda a questão do vestuário. Você tem que prestar atenção nos 5 tipos de roupa que agrada ao diabo. Roupa transparente, segundo tipo de roupa, roupa faltando um pedaço ou aquela lasca no meio. Terceiro tipo, roupa colada. Quarto tipo, aquela roupa toda colorida. E o quinto tipo, roupa chamativa com brilhantes, joias, coisas brilhantes. Isso aqui envolve até salto alto. Mulheres que usam aquele salto alto, meus irmãos. Isso dá a ideia de que salto altos? Lembra o que, meus irmãos? Se engrandecer, querer ser o maior, meus irmãos. A gente vai para Isaías, capítulo 14, verso 12 a 14. Nós também tivemos ali um anjo que queria se tornar o maior, que queria ficar acima das estrelas de Deus. Ele queria estabelecer o seu trono no monte da congregação, que ficava lá nas extremidades do norte. E ela diz, ó, deve-se cuidar estritamente de toda a questão do vestuário, seguindo à risca as prescrições bíblicas. A moda é uma deusa que impera no mundo, meus irmãos. Nós não podemos seguir a moda, jamais. Povo de Deus, nós não podemos seguir a moda. O mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jamais. Se você quer estar no céu, meus irmãos, você precisa olhar para essa questão da moda. Ela diz, a moda é uma deusa que impera no mundo e muitas vezes se ensina, ela diz, insinua também na igreja.
Ora, na época dela já estava acontecendo isso, já faz mais de um século que a Sharon White morreu, meus irmãos. Hoje realmente o negócio está mais feio, não é verdade? Vamos aqui, meus irmãos, passar aqui, ó. Olha o que ela diz aí, meus irmãos. A casa de Deus é profanada. Está escrito em Mensagem Escolhida, volume 3. No livro digital está na página 241. Ela diz, a casa de Deus é profanada e o sábado é violado pelos filhos de observadores do sábado. Essa repreensão, meus irmãos, que ela está dando é para as outras igrejas ou ela está repreendendo a própria igreja adventista do sétimo dia? Ela está repreendendo, meus irmãos, a própria igreja adventista do sétimo dia. Eu vou ler novamente o início da citação. A casa de Deus é profanada e o sábado é violado. O sábado está sendo violado, meus irmãos, pelos adventistas. A gente vai ter sermões aqui falando sobre isso. Ela diz, ó, pelos filhos de observadores do sábado. Eles correm pela casa, brincam, conversam, manifestam seu mau humor nas próprias reuniões, em que os santos se reúnem para glorificar a Deus e adorá-lo na beleza de santidade. Isso aqui está acontecendo na sua igreja, meus irmãos, porque essa baderna aí, ó, acontece na minha igreja. E quando tem culto de desbravador, meus irmãos, muitos têm falado aí nos comentários que as heresias lá que acontecem dos desbravadores, naqueles shows do Campuri, é só no Campuri que acontece. Botar aquele latão, pastor pulando em cima do latão, aquela irreverência toda, show. Não, meus irmãos, isso já está sendo trazido para dentro da igreja adventista. Quando tem culto de desbravador, culto de aventureiro, é uma bagunça, meus irmãos. Acontece exatamente isso aqui, ó. Eles ficam correndo pela casa, brincam, conversam, manifestam seu mau humor nas próprias reuniões. Eu já tive um ministério de diaconato dentro da igreja e quando a gente ia falar, meus irmãos, olha, você não pode fazer isso aqui. Você não pode fazer isso aqui. Não pode ficar correndo na igreja. E aí sabe o que é que acontecia? Os jovens que não são santificados, não são consagrados, eles, meus irmãos, achavam ruim e a gente não podia falar nada, a gente não podia abrir a boca, a gente não pode mais falar nada, a gente não pode falar mais nada. E eu tive que entregar o cargo, meus amados. Tive que entregar o cargo, meus irmãos. Por quê? Porque as pessoas não estavam mais dando a mínima para a autoridade do diácono dentro da igreja, meus irmãos. Vamos passar aqui o slide, meus irmãos. Aqui, ó. Olha o que ela diz aí, ó. O lugar que devia ser santo, onde devia reinar sagrado silêncio. Meus irmãos, quando a gente entra no templo hoje, você vê que as pessoas não ficam mais em silêncio, elas ficam conversando. Isso é totalmente contrário ao espírito de profecia. Totalmente contrário, as pessoas ficam conversando ali na hora do culto, batendo papo com aquele que está ali na esquerda. A Ellen White nos fala que a gente não pode conversar nem na frente da igreja. Avalie dentro dela, meus irmãos. Isso aqui acontece, acho que em todas as igrejas, porque na minha está lotado. Ela disse que o lugar que devia ser santo, onde devia reinar sagrado silêncio e onde devia haver perfeita ordem, asseio e humildade, torna-se o que, meus irmãos? Uma Babilônia, meus irmãos, e um lugar em que reina confusão, desordem e desleixo. Tá claro, meus irmãos, isso aqui? O lugar que devia ser santo, onde devia reinar sagrado silêncio e onde devia haver perfeita ordem. Na casa de Deus tem que ter ordem e disciplina. Isso aqui é as palavras de Paulo que ela está citando, meus irmãos. Asseio e humildade. Não pode ter orgulho na casa de Deus. Nós temos que ser pessoas humildes. Torna-se uma Babilônia, meus irmãos. Babilônia, uma confusão. Isso é o significado dessa palavra aí, ó, confusão. E um lugar em que reina confusão, desordem e desleixo. Tá muito claro, meus amados. Próximo slide aí, ó. Ela diz, ó, isto é suficiente para excluir Deus de nossas reuniões. Tá claro, meus irmãos? Então, no culto, por exemplo, que tem bagunça lá, bagunça, não tem mais ordem, não tem mais disciplina, não tem mais reverência na casa de Deus, uma bagunça, de acordo com o espírito de profecia, Deus não está atuando no meio dessas reuniões. E fazer, olha o que ela diz mais, e fazer com que se acenda sua ira, para que ele não tenha prazer em sair com os exércitos de Israel, a fim de trabalhar contra os nossos inimigos. Isso aí está escrito aí, meus irmãos, ó, Mensagem Escolhida, volume 3, a página, tá aqui a página aí, meus irmãos, ó, livro digital, página 242 aí. Vamos para o próximo slide, meus irmãos. Da santidade, olha o que ela diz, ó, da santidade atribuída ao santuário terrestre, que era uma cópia do santuário celestial, ela diz, ó, da santidade atribuída ao santuário terrestre, os cristãos devem
aprender, né, como considerar o lugar em que o Senhor se propõe a encontrar-se com o seu povo. Meus irmãos, ao entrar no templo de Deus, precisamos estar com essa imagem aí na tela. Precisamos estar assim, meus irmãos, em atitude de oração, atitude de reverência. Essa citação se encontra aí nesse livro, meus irmãos. Eu não sei qual é o livro aqui, porque acho que eu não botei no slider, não sei se está aqui. Mas depois eu posso passar para você, meus amados. Mas está aí, livro digital, página 470. Depois eu coloco para vocês aí. Mas aí ela diz, da santidade atribuída ao santuário terrestre, os cristãos devem aprender como considerar o lugar em que o Senhor se propõe a encontrar-se com o seu povo. Então, meus amados, a gente conclui aqui, meus irmãos. Por quê? Por que Deus não está atuando no meio da nossa igreja hoje? Por conta da falta de ordem e decência. Que essa mensagem, meus irmãos, de hoje possa ficar no meu e no seu coração. Que a graça de Cristo esteja atuando na tua vida verdadeiramente, meus irmãos. Que verdadeiramente nós venhamos se colocar aos pés de Cristo, entendendo que nós não somos nada. Eu não gravo um vídeo desse aqui, meus irmãos, para dizer que sou melhor do que ninguém. Para começar, esse aqui não é um vídeo para dizer que sou melhor, mas apenas como repreensão, para mostrar que nós somos pecadores e precisamos melhorar. Precisamos da graça de Jesus. Nós não somos extremista, fanático, perfeccionista, pelo contrário, somos pecadores, cometemos falhas diárias e precisamos do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. Meus amados, vamos fechar os olhos e citar aqui a bênção apostólica de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de nós e que todos possam dizer 3 vezes: amém, amém e amém. Louvado seja Deus. E meus irmãos, se este vídeo trouxe valor na tua vida, não se esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer aqui o canal Revelaxion e lembre-se de compartilhar este conteúdo com seus conhecidos, amigos e familiares, para que mais pessoas tenham acesso ao poder do Evangelho do nosso Deus. Tá certo, meus amados? E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixe também o seu pedido de oração, para que nós possamos estar orando uns pelos outros. Então, meus amados, dito todas estas palavras, até a próxima reflexão aqui dentro do nosso canal Revelaxion.